Olá, tudo bom com você? Tudo na paz, tudo na tranquilidade. Eu espero que você esteja tendo um dia abençoado. Eu espero que a tua semana esteja sendo abençoada. Que você seja tremendamente tocado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Não importa aquilo que você esteja passando. O que importa é que a paz de Jesus esteja dentro de você. O que importa é que os teus olhos estejam fixos em Deus, naquele que controla todas as coisas, naquele que tem em suas mãos o controle de tudo, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele no qual nós colocamos toda a nossa confiança e sabemos que ele nos guarda, nos sustenta e nos leva com a sua mão poderosa. Hoje eu quero conversar com você sobre uma forma que a palavra de Deus nos dá para que a gente possa se guardar nos dias que nós estamos passando, para que nós possamos nos defender nos dias que nós estamos passando, nesses dias difíceis de tribulação, de tempestades, nesses dias de incerteza. A palavra de Deus ela nos dá uma forma prática de nós nos guardarmos, de nós nos resguardarmos, de nós nos colocarmos na presença de Deus e sentirmos o toque do Senhor na nossa vida, tendo a certeza de que Ele está constantemente conosco. Eu quero ler com você e gostaria que, se você pudesse, você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, nos versículos de 10 a 20. Esse trecho da palavra de Deus, ele é muito, como que eu posso te dizer, é um trecho muito especial, porque ele nos fala da armadura de Deus. Esse texto, ele nos fala de uma coisa que Deus nos dá para que nós efetivamente possamos tomar essas coisas em nossas mãos, na nossa vida, e possamos fazer com que esses itens colocados aqui nesse trecho da palavra de Deus façam parte da nossa vida e nos deem a segurança de que Deus está cuidando de nós através desses artefatos, desses itens que são colocados para nós aqui. E eu quero conversar com você sobre isso. Eu quero trazer para você uma explicação prática de como utilizar a armadura de Deus. Como utilizar essas armas que Deus nos dá em sua palavra para que nós possamos atravessar os dias maus e ter a certeza de chegarmos do outro lado com o cuidado de Deus na nossa vida, com a condução do Espírito Santo, com a graça de Jesus nos levando até o outro lado, com a certeza de sermos vitoriosos, de sermos mais que vencedores nesses tempos difíceis que estamos passando. Vamos ler a palavra de Deus, Efésios no capítulo 6, versículos de 10 a 20, ele fala o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis.
depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Eu queria comentar agora sobre esse texto, aonde Deus ele nos coloca primeiramente que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Como que nós nos fortalecemos em Deus? Nós precisamos confiar em Deus plenamente. Nós precisamos confiar que Deus é poderoso, que Deus cumpre as suas promessas. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos vendo muitas pessoas dizendo, erroneamente, de forma equivocada, que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas para nós, e por isso nós estamos passando por tantos problemas. Mas chegou a hora em que nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa fé em Deus. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, de que Ele está no controle, de que Ele está nos sustentando com a sua mão poderosa, do mesmo jeito que a sua palavra nos diz. Aqui também nos diz que nós devemos vestir toda a armadura de Deus. Cada um desses itens que são descritos aqui nesse trecho da palavra de Deus, nós devemos vesti-los como se estivéssemos vestindo uma roupa. Nós devemos fazer isso em fé, acreditando que cada item colocado sobre o nosso corpo vai produzir o efeito de nos proteger contra as ciladas, contra os pensamentos errados, contra os sentimentos errados, porque muitas vezes, durante o dia, nos é jogado sentimentos que abalam o nosso coração, abalam a nossa emoção. Então nós precisamos vestir toda a armadura de Deus para que a gente possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Entenda uma coisa: o nosso inimigo não tem mais poder algum, mas ele tem estratégias nas quais ele joga em cima na nossa mente, no nosso coração, ele joga situações, ele joga pensamentos, ele joga sentimentos errados, e que nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus para que a gente possa nos livrar, para que esses pensamentos, esses sentimentos, eles não cheguem até nós. E aqui ele diz uma coisa no versículo 12, que é muito interessante. Ele fala que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que a palavra de Deus está tentando nos dizer aqui? Os ataques que chegam até nós, as afrontas, os problemas, eles nos chegam através de pessoas.
Pessoas são usadas para chegar até nós e nos ofender, nos atacar, dizer mentiras ao nosso respeito. Pessoas são usadas para levantar calúnias contra nós. São usadas para levantar falso testemunho de alguma coisa que você está sendo acusado e que é injusto você ser acusado daquilo. Sabe, mas nós precisamos colocar a nossa mente no lugar, estar fixos e firmados em Deus, para entender que aquele ataque não vem daquela pessoa. Aquela pessoa está sendo usada para que aquele ataque chegue até nós. Então não adianta, quando uma pessoa vem nos atacar, vem nos ofender, vem mentir contra nós, não adianta a gente ir contra aquela pessoa. Porque a nossa luta não é contra ela. A nossa luta é contra os pensamentos e os ataques que ela está nos dirigindo. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Quando uma pessoa vem e joga uma mentira contra a gente precisa entender que essa mentira vem do diabo e não daquela pessoa. E como que nós saímos disso? Nós saímos disso em oração a Deus. Em todo o tempo, como diz aqui também, mas no final desse trecho que nós lemos, que nós devemos orar em todo o tempo. Sabe, quando um ataque nos é lançado, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, esse ataque não é contra mim. Retire esse ataque de mim. Não permita que isso me afete. Não permita que isso desça ao meu coração, que isso me cause ira, me cause tristeza. E quando nós nos vestimos de cada um desses itens da armadura de Deus, nós nos colocamos protegidos contra esses ataques. E mais uma vez eu quero reforçar, esse versículo 12 ele é muito importante que a gente entenda que a nossa luta não é contra seres humanos. Em outra versão diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades e príncipes dominadores desse mundo tenebroso, desse mundo de trevas. A palavra de Deus nos diz em outro trecho que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está entregue ao diabo e aos seus demônios. Ele foi entregue. E nós precisamos entender que andar com Cristo, entregar a nossa vida a Jesus, implica necessariamente em andar contra esse mundo, na contramão deste mundo, enfrentar e bater de frente com as coisas desse mundo. Olha só o que nós estamos passando hoje na nossa sociedade. Nós estamos vendo perseguição contra a igreja. Nós estamos vendo uma proibição de orar nas escolas. Nós estamos vendo uma proibição de pregar a Bíblia em praça pública. Alguns missionários já foram presos por cantarem, por louvarem na rua, sob o pretexto de estarem atrapalhando as atividades comerciais ou estarem atrapalhando pessoas que estavam passando. Isso já está acontecendo. Nós temos aí o nosso judiciário que vai colocar em pauta agora a legalização do aborto até 12 semanas de gestação. Se isso passar, o que eu acredito que Deus não vai permitir que passe, mas se passar, imagina os problemas espirituais que vão acarretar sobre o Brasil. Então nós estamos sofrendo todos esses ataques. E nós precisamos diariamente, isso aqui que nós estamos conversando hoje, tem que ser uma prática diária. Do mesmo jeito que você acorda, toma o seu banho e veste a sua roupa, é necessário que você também se vista da armadura de Deus.
antes de sair da sua casa. Para que você possa estar protegido, para que você possa estar guardado dos ataques do diabo e daquilo que vai vir contra você. Porque, inevitavelmente, se você é um crente real, se você é um crente verdadeiro, se você é uma pessoa que realmente proclama a palavra de Deus, você vai começar a ter problemas. Além daqueles que nós já tínhamos, né, por ser crentes, mas era meio velado, meio escondido. Hoje em dia as coisas já estão mais às claras. Mas vamos aqui à palavra de Deus. O versículo 13, ele nos diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, depois de nós cumprirmos todas as nossas tarefas do dia, nós precisamos nos manter inabaláveis. E com a armadura de Deus, nós conseguimos nos manter inabaláveis. O versículo 14, ele diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Esse é o primeiro item que nós temos aqui nessa palavra de Deus. O cinto da verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Quando nós nos cingimos, quer dizer que nós estamos colocando, nós estamos apertando, nós estamos utilizando o cinto da verdade. Nós estamos pegando a palavra de Deus e estamos colocando ela ao redor do nosso corpo, como sendo um cinto, o cinturão da verdade. Isso nos fala de lermos a palavra todos os dias, logo pela manhã. Nós pegarmos o costume de meditar, nem que seja alguns versículos da palavra de Deus todos os dias, para que nós possamos colocar o cinturão da verdade sobre nós. Aqui também fala em vestir a couraça da justiça. O que é uma couraça? Hoje em dia nós vemos os policiais andando na rua com aqueles coletes à prova de bala. Aquilo ali é uma couraça. Antigamente era chamado de couraça. Se você já viu algum filme de guerra medieval, você vai ver que os guerreiros usavam uma proteção de couro, ou às vezes de algum tipo de metal. Aquilo ali é uma couraça. Quando nós pegamos a justiça de Deus, porque Deus é um Deus justo, e nós colocamos em nós, no nosso peito, no nosso abdômen, na nossa barriga, nós colocamos a justiça de Deus adiante de nós, nós estamos colocando a armadura de Deus sobre nós. E quando nós andamos com a justiça nos protegendo, nada vai ser injusto contra nós. Nenhuma injustiça vai chegar até nós. Então aqui no versículo 14 nós vemos que nós devemos nos cingir, nos envolver com o cinto da verdade, que é a palavra. Jesus é a verdade. E nós devemos vestir a couraça da justiça. A justiça de Deus. Utilizar a justiça de Deus como sendo um colete à prova de balas, à prova de setas malignas, de flechas malignas, para que elas não cheguem até nós. O versículo 15 diz que nós temos que ter os nossos pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Em outro trecho da palavra de Deus, a palavra nos diz que o evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. O que ele quer dizer com isso? Que a palavra de Deus nos dá a direção. Ela nos direciona por onde quer que nós devemos andar.
Então, quando nós calçamos os nossos pés com as sandálias do Evangelho da Paz, nós estamos colocando sobre os nossos pés a paz de Jesus que excede todo entendimento. Aonde nós pisarmos, aonde nós chegarmos, aonde nós estivermos, aonde nós entrarmos, entrará conosco, estará ali conosco a paz de Jesus que excede todo entendimento. Aonde você chegar, que tiver contenda, que tiver briga, que tiver alguma coisa acontecendo, você vai chegar com o Evangelho da Paz. Você vai estar calçado com o Evangelho da Paz. E se tiver alguma contenda contra você, a paz de Jesus vai acabar com aquela contenda naquele momento que você chegar. No versículo 16, nós vemos assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Veja bem, além da couraça da justiça, essa palavra nos diz que nós devemos pegar o escudo da fé, ter a nossa fé em Deus, a nossa confiança de que Deus é o nosso escudo, a nossa fé. Escudo é aquilo que o policial usa quando ele vai fazer algum enfrentamento na rua, quando ele vai tratar com multidões. Nós vemos os policiais com aquele escudo de acrílico escrito polícia. Aquilo ali é um escudo. Ele impede que as coisas cheguem até nós. Ele impede que aquilo que é jogado contra nós nos atinja. A nossa fé em Deus, a nossa confiança no controle de Deus, a nossa confiança naquilo que Deus faz por nós. Ele é o nosso escudo. Ele tem que estar adiante de nós, nos protegendo contra tudo que é jogado contra nós. Durante todo o dia nós recebemos diversas setas que são jogadas contra nós. São pensamentos errados, são coisas que passam pela nossa visão, pelos nossos olhos, são coisas que nós ouvimos, fofocas, coisas mentiras que falam a nosso respeito. Tudo isso são setas, são flechas, são dardos jogados contra nós. E que se nós estamos com o escudo da fé, isso não chega até nós. Bate naquele escudo que é a nossa confiança em Deus e não chega até nós, não nos atinge. No versículo 17 diz que nós precisamos usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja bem, mais uma vez aqui, eu vou falar primeiro da espada do Espírito. Em outro trecho da palavra de Deus diz que o Evangelho, a palavra, é como espada de dois gumes. Aqui fala a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, trazida pelo Espírito Santo até a nossa mente. Ela serve como uma espada. Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado, ele se defendeu dos ataques de Satanás com a palavra de Deus. Ele utilizou a espada da palavra de Deus para se defender do ataque do diabo. E nós devemos fazer a mesma coisa. Aqui no versículo 17 também diz que nós devemos usar o capacete da salvação. Nós devemos colocar sobre a nossa cabeça, protegendo nossa mente, protegendo os nossos sentimentos, protegendo os nossos ouvidos, os nossos olhos, a certeza de que nós somos salvos em Deus. A certeza de que com o sacrifício perfeito de Jesus, nós recebemos a salvação. E é colocado sobre a nossa cabeça esse capacete da salvação. Vocês estão observando que nós estamos vestindo como se estivéssemos vestindo uma roupa. E nós precisamos passar a fazer isso nesses tempos em que nós estamos vivendo,
para que nós possamos passar pelos dias, para que nós possamos passar por esses tempos difíceis. No versículo 18, diz que nós temos que orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Nós devemos estar sempre em espírito de oração, sempre conversando com Deus. O que é a oração? A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Sabe, ultimamente eu tenho visto que muitas pessoas na rua olham para mim às vezes e até pensam que eu estou assim meio... Porque eu passei a conversar com Deus. Mesmo não ouvindo, mesmo muitas vezes não tendo resposta, mesmo muitas vezes não sentindo, mas eu converso com Deus. Eu estou constantemente conversando com Ele, agradecendo a Ele pelos cuidados que Ele tem na minha vida, pelas coisas que Ele tem feito por mim, pela minha família, pedindo a Ele que tenha misericórdia de mim quando eu entro em algum problema, ou quando eu mesmo perco as estribeiras, perco o rumo, o tino. Entro na presença de Deus e falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós devemos orar em todo o tempo, conversar com Deus em todo o tempo, pedir ao Espírito Santo que nos conduza, que nos leve em todo o tempo. Em todo o tempo. No versículo 19 diz que também nós devemos orar pelo pastor, orar pelas pessoas que nos falam a palavra, orar pelas pessoas que pregam a palavra para nós, que nos alimentam com a palavra de Deus. E ele diz aqui, para que quando eles falarem, seja dada a mensagem a fim de que, destemidamente, sem medo, essas pessoas possam tornar conhecido o mistério do Evangelho para outras pessoas, para que o Evangelho possa continuar a ser pregado, mesmo se tiver perseguição, mesmo se tiver proibição. Em um outro trecho da palavra de Deus, os apóstolos estavam sendo ameaçados pelas autoridades da época, dizendo que eles não poderiam mais pregar a palavra de Deus, que não era mais para eles falarem de Jesus, que não era mais para eles falarem que Jesus tinha ressuscitado. E aí os apóstolos falaram o seguinte: a quem nós devemos obedecer? A Deus ou aos homens? E eles mesmos respondem dizendo: nós obedeceremos a Deus e vamos continuar pregando a palavra. Então aqui ele está dizendo, essa palavra está nos dizendo que nós devemos orar por aqueles que pregam a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Aqueles que levam o verdadeiro evangelho para as pessoas, seja na internet, seja na igreja virtual, seja na igreja física, seja nas ruas, nas praças, aonde for. Nós devemos orar por essas pessoas, para que Deus as mantenha, para que Deus as proteja, para que Deus faça com que elas continuem levando o evangelho a todos os lugares, a todas as criaturas. Então, meus queridos, era isso que eu queria falar com vocês hoje, trazer de uma forma prática essa aplicação das armaduras de Deus, para que possam ser utilizadas nesses dias que nós estamos passando. Para que possa fazer parte da sua oração, todo dia antes de você sair de casa, você pegar esse texto da palavra de Deus e orar sobre a sua vida, dizendo assim: Senhor, eu agora nesse momento coloco o cinto da fé, coloco o cinturão da verdade, coloco o capacete da salvação, eu pego a espada da palavra de Deus, a espada do Espírito,
Eu calço agora as sandálias do Evangelho da Paz. Eu coloco o colete da justiça, a couraça da justiça, o escudo da fé. Sabe, para que nós possamos atravessar esses dias maus. Essa é uma forma prática de você pegar a palavra de Deus e utilizá-la na sua vida. Utilizá-la no seu dia a dia. Para que você esteja protegido dos ataques que nós sofremos todos os dias, em todo o tempo. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as pessoas que te rodeiam e que você ama, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você vá, que você seja tremendamente abençoado. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assine o canal se assim você quiser. Mas, mais importante que tudo isso, pegue essa palavra e mande para as pessoas dos seus contatos, no WhatsApp, no Telegram, nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam essa palavra e possam tomar esse trecho da palavra de Deus como uma oração diária, para que elas sejam guardadas nesses dias maus. É o que eu desejo a você em nome de Jesus e a todos aqueles que ouvirem e verem esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado, seja tremendamente próspero, seja feliz, saudável e seja cheio do Espírito Santo e da presença de Deus em sua vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.